E aí, gente, tudo bem com vocês? Galera, vamos continuar nossos estudos aqui sobre Immanuel Kant, ok? E vamos falar dessa vez sobre a ética kantiana, tá bom, gente? Então, assim, indo direto ao assunto, gente, a ética kantiana, ela não busca a felicidade, ok, gente? Ela não tem como finalidade última de sua ética a felicidade, não, certo? Até porque, na compreensão kantiana, a felicidade já é algo que o homem busca de forma natural, vamos dizer assim, não é? E mesmo assim, a felicidade, ela é passageira e ela muda com o tempo, ok? Então, se nós fôssemos, né, buscar na ética, né, a felicidade, seria meio que buscar o mesmo, buscar o óbvio do que o ser humano já busca por si só, entendeu? Então, assim, a ética que Kant se empenha, né, em desenvolver, ela se sai da questão da felicidade e ela vai em direção à questão do saber sobre os valores, ok? E esse saber sobre os valores pode ser sintetizado no que nós podemos chamar de dever, ok? Então, a ética kantiana, ela é igual ao dever, beleza? Então, assim, que dever é esse? O dever do que nós devemos fazer, né? Em relação às ações humanas, ok? Então, dito isso, beleza. Nós temos uma coisinha em Kant que se chama imperativos categóricos, ok? Ou imperativo categórico, que é aquela lei que se torna não só sua lei, mas uma lei universalizante, entendeu? Beleza. Então, nós temos duas máximas aqui, gente, que sintetizam a compreensão de imperativo categórico que nós vamos ter aí na ética kantiana, ok? Vamos lá, abre aspas, gente. A primeira é assim, né? Abre aspas. Agir de tal forma que a sua ação seja considerada como norma universal, fecha aspas. Ou seja, o nosso agir que ele se manifesta no agir universal. O nosso agir que é exemplo para a universalidade, ou seja, para o todo humano, certo? Para o todo social, vamos dizer assim, né? Então eu vou agir dessa forma aqui, prevendo ali a ação de todos da mesma forma da minha ação. Por exemplo, se eu abomino o roubo, e isso é um princípio meu, isso deve ser levado para a humanidade, porque isso será algo positivo, né, para a questão do bem viver da sociedade, né, para a questão do viver harmonicamente em sociedade, ok? E a outra máxima, gente, é, abre aspas aí, tomar a humanidade como fim e não como meio, fecha aspas. Sim, outra observação interessante de Kant. Se nós pararmos para pensar hoje, nós temos aí na política, na ideologia, nos processos de produção, vários modos, né, que usam, várias formas, vários mecanismos que usam o homem, né, como um meio. Né? Então, o homem, segundo Kant, a humanidade, ele tem que ser visto como fim, né? Como aquele objetivo que nós temos que aprimorar, melhorar, transformar, né, que temos que visar, temos que colocar no centro da discussão, não é? E não usar esse homem que deve ser colocado numa discussão, que deve ser colocado como aquilo que nós devemos valorizar, não é? Não, a gente não pode usar como meio, a gente tem que usar dessa forma, nós temos que direcionar potencialidades, temos que direcionar uma compreensão de valores, de princípios, de dever, né, com essa humanidade, com esses indivíduos, não é? Então nós temos isso daí, gente. Então a ética kantiana, ela vai novamente visar os valores, a reflexão sobre esses valores, ok? E esses valores no que diz respeito ao nosso viver bem, certo? Como nós vamos viver a partir desses valores pensados, repensados, discutidos, não é? Não é simplesmente a questão da felicidade em si, não é simplesmente usar e deixar de lado o que temos de humanidade para alcançar um benefício, uma riqueza, um poder, mas sim analisar a humanidade, perceber a humanidade com todas as suas dificuldades, desigualdades e potencialidades e pensar aí em ações, né, que sejam universalizantes, né, que sejam universais, né, para essa humanidade e que as ações de um seja a ação de todos, ok? Então é importante a gente trazer esse pensamento kantiano para a gente abrir reflexões sobre o objetivo não como algo feliz, mas algo necessário, algo que devemos produzir, trabalhar, construir, novamente, a ação de um que se torna a ação de todos, ok? Então, gente, a ética kantiana, gente, ela se baseia no que eu devo fazer, ok? Então, a ética é uma ética do dever para Kant, certo? E não da felicidade, como nós já vimos aqui. O dever vem em primeiro lugar e a felicidade vem em segundo lugar, beleza? Podemos até dizer que a felicidade é submissa ao dever, tudo bem. Falei aqui do imperativo categórico, certo? Dessas máximas, dessa compreensão de universalidade em relação às ações do indivíduo, né?
num contexto macro, vamos dizer assim. E a gente pode compreender, gente, que os imperativos categóricos não podem faltar, certo? Porque os imperativos categóricos, gente, são guias, né? São direcionamentos, são caminhos para estimular a sua vida num caminho mais ético. E ser ético, gente, não quer dizer que você sempre será feliz nas suas ações, ok? Isso é muito importante dizer, porque às vezes as pessoas pensam que ser ético é sempre você estar feliz com a coisa, e não. Né? Você pode ser muito bem ético em relação a uma situação que vai te desagradar, mas que num contexto geral, num contexto fora você, num contexto social, histórico, né, político, né, você é uma pequena peça naquela grande engrenagem, né, e você tem que agir de forma ética, porque é aquilo que você deve fazer e o que a sociedade exige que você faça, né? Então, assim, gente, o imperativo categórico, gente, esse caminho, né, esse estímulo de uma vida mais ética são gerais, né, e são aqueles que determinam as ações dos seres humanos, ok? Vou até repetir a frase que eu disse agora há pouco, gente. Por exemplo, né, nós temos o primeiro imperativo, a primeira máxima que faz com que a gente tenha um norte, né, tenha um direcionamento, que é o seguinte, né, abre aspas, agir de tal forma que a sua ação seja considerada como norma universal, fecha aspas, né? E o outro que é né, tomar a humanidade como fim e não como meio, né, como vocês viram aí. Então, os imperativos categóricos são essas regras que fazem com que o indivíduo ele se direcione cada vez mais para uma vida mais ética, beleza? Então, gente, isso quer dizer o quê, gente? Quando nós pensamos em ações individuais, nós pensamos muitas vezes no bem do indivíduo, certo? Limitado àquele indivíduo. Só que quando nós trabalhamos o imperativo categórico, gente, como foi dito na parte do agir, né, na primeira máxima, nós, nas nossas ações, temos que ter cuidado que elas fluem, né, elas vão irradiando. Então, as nossas ações nunca são ações isoladas, por exemplo. Né? Então, a nossa ação ela vai ter consequências nas ações de outros indivíduos e por isso que nós temos que ter cuidado com as nossas ações, segundo Kant, ok? Por isso que nós devemos agir de forma a qual a nossa ação seja também base para a ação do outro. Ou seja, cara, se eu estou roubando, estou sendo corrupto e estou me dando bem, e eu sou um cara que estou na política, que estou ali no meio, essa minha ação vai irradiar desde a criancinha que está roubando a bala do coleguinha na escola, às pessoas que querem se dar bem na vida, enganando, engambelando os outros, ok? Então as nossas ações, nós temos que ter um cuidado muito grande, porque elas servem de exemplo, né? Numa questão macro, como diz a segunda máxima que eu disse aqui, do tornar universal, né, a ação. Pois é, então nós temos que ter cuidado com isso, né? Nós temos que ter cuidado com essas ações, e é isso que o Kant está trazendo para a gente, certo? Então assim, gente, mas quando pensamos, né, em normas, tá, para que essas virem universais, a gente está pensando aí no bem comum geral de todos, né? Então, gente, essa máxima que eu acabei de dizer aqui, da questão da ação do indivíduo, né, que a gente acaba pensando que a ação de um indivíduo é limitada somente àquele indivíduo, e não é uma ação que vai além, como eu disse, desde a criancinha ao garotão que está no poder, sendo corrupto, enfim. Então, gente, esse tipo de ação que os indivíduos acabam pensando, né, que se resume somente a eles, a ação, não. A ação, segundo Kant, por isso que nós temos que ter cuidado com o dever, o que devemos fazer, não é? A ação, segundo Kant, ela vai bater em outros indivíduos, ela vai fluir por entre a sociedade, ok? E ela vai servir de exemplo, certo? Isso segundo Kant. Então, quando nós pensamos na norma, gente, né, para que essa vire universal, né, pronto, não vamos roubar, né? Quando a gente pensa nessa norma, para ela virar universal, a gente está pensando não somente no indivíduo e não somente no que eu acho certo, mas eu estou pensando no geral, no todo, eu estou pensando em todo mundo. Tá? Então, esse seria o objetivo da ética, né? O bem viver, a boa convivência, trazendo aí, gente, benefícios, né, para todos, trazendo aí harmonia para todo mundo, trazendo aí uma coerência na vida ali dos indivíduos em sociedade, ok? O mais importante aí, gente, que nós podemos identificar para a nossa discussão aqui, nossa compreensão ética, é o segundo imperativo categórico, certo? Quando Kant fala que precisamos ver o ser humano não como meio, né, mas como um fim em si mesmo, né? E quando a gente trabalha essa noção, gente, vai de encontro com o que eu acabei de falar da questão da sua ação, que pode servir de exemplo negativamente para outras pessoas, quando você age de forma negativa. Porque a questão é essa, quando você age de forma positiva, não é? Você acaba gerando essa forma de agir positivo para todos também analisarem, olharem e dizer, poxa, ele agiu correto, o cara, pô, que massa. Por exemplo,
Por que até hoje surpreende quando alguém pega uma quantia muito grande de dinheiro, acha uma quantia muito grande de dinheiro e devolve para o dono? Tem pessoas que dizem assim do teu lado, eu não devolveria não. Eu mesmo não. Eu ficaria com esse dinheiro e tal. Por que a gente valoriza tanto quando alguém devolve esse dinheiro? Porque, segundo, se a gente pegar aqui na concepção do Kant, ali nós estamos manifestando a vontade de que aquela ação deve ser a ação de todos, né? A honestidade, a ação honesta, deve ser a ação de todo mundo em relação a uma questão não só do dinheiro, mas de outras situações que possam vir a acontecer, ok? Por exemplo, quando um assunto bem pesado que eu vou dizer aqui agora, mas em relação ao imperativo categórico, né? E dessa ação do indivíduo que ele deve fazer, né? Frente aí a ações que diminuem ou transformam o homem como meio, como coisa, né? Vamos lá. Você escuta alguém pedindo socorro, alguém que está sendo, sei lá, violentado, está sendo espancado e tal. E aí muitas pessoas vão dizer, eu não me meto não, cara. Eu não me meto não, chama a polícia também não estou nem aí, né? Comigo, vai embora. Né? O que ele deveria fazer? Ligar para a polícia, não é? Ligar para a polícia, dizer o que está acontecendo, ou, dependendo da situação, ele ir lá e tentar agir. E não só ele, todas as pessoas que estão ao redor daquilo dali, vendo aquela situação, agir. No momento que nós todos podemos, que a gente consegue pegar aquela ação que não é só de um, mas é de todos nós, e controlamos aquela situação de forma coletiva, a partir de um princípio que é dever universal, segundo Kant, seria coisa perfeita. Então, gente, é isso. O imperativo categórico do Kant, ele vai pegar justamente nisso, nas ações dos indivíduos, que são ações que se tornam universais, né? A partir ali do seu direcionamento ético, que vai sendo moldado por esse dever que o indivíduo tem em relação às coisas do mundo, certo? Então, assim, gente, tirando esse exemplo que eu trouxe para vocês, se a gente trazendo uma crítica geral à humanidade, nós estamos usando muitas vezes as pessoas também estão nos usando, certo? Então, fica aquele questionamento, né? Como é possível, né, ser ético se estamos usando as pessoas? Né? Então, como seria possível ser ético, né? Por isso que muitas pessoas se revoltam com Kant. Quando Kant traz essa questão do imperativo categórico, tem muitas pessoas que se revoltam. Não, que a diversidade humana é muito complexa, que a diversidade das situações são muito complexas e tudo, e você querer pegar um modo de viver de um indivíduo e colocar universal para todos, não é interessante e tal? Enfim, e não é bem assim, certo? Quando existe uma lei, gente, uma lei ela é proposta por alguém que vai entrar num debate, vai entrar na discussão, ela vai ser enquadrada e ela vai ser estabelecida. Como uma lei geral aqui nossa, né? Então não está tão por fora assim. Mas, voltando aqui ao assunto, né? Em relação ao uso dos outros e os outros nos usando também, então como ser ético nessa relação? Então, gente, para responder essa pergunta aí que surge na filosofia kantiana, né, que surge aí nesse incomodar-se, né, aí das discussões sobre o dever, sobre o uso de um, de outro, sobre o que é moral, o que não é, sobre o que é certo, o que não é, enfim. Nós devemos olhar, gente, para as pessoas como fins, né, como a própria máxima kantiana do imperativo categórico diz, né? Nós devemos olhar as pessoas, os seres humanos, como fins em si mesmo, ok? E assim, vê-los com essa importância, né? Rejeitando aí qualquer tipo de coisificação, qualquer tipo de limitação ou de uso mecânico do ser humano, né? Limitando o ser humano a um meio, né? Então, nós no momento que olhamos para o ser humano como um fim em si mesmo, né? Nós estamos aí, gente, percebendo o ser humano como ser humano, né? Olhando ele de uma forma mais abrangente na sua complexidade, né? Então, assim, tornar a humanidade como fim e não como meio traz pra gente aí esse avaliar as pessoas como elas são, pelo que elas merecem ser, né? E tentar criar o melhor convívio, né, possível, a convivência mais coerente possível com essa diversidade, com essas pessoas, certo? Então, uma das bases éticas que superam aí toda a diversidade, todo o conflito, todo o tempo aí na história, sem dúvida, é essa compreensão kantiana aí sobre a ação, sobre o dever, sobre o enxergar do outro de uma forma ética, enfim, né? Então, para resumir, nós temos que ter uma preocupação no viver bem, né? Não é só a teoria do conhecimento para Kant, mas nós temos que ter uma preocupação em olhar para o sujeito como sujeito. Então, gente, é isso. Eu quero que vocês compreendam que nós temos aí uma análise ética que busca, na ação positiva dos indivíduos, numa ação que faz crescer a sociedade, a humanidade, por mais que seja individual, essa ação se torne universal, né? Que ela se torne uma regra em que todos possam usufruir dela
para fazer com que a sociedade continue andando, né? Então, gente, nós temos aí a compreensão dessas ações, dessa ética kantiana, né, dessa ética do dever, em que se preocupa com a questão das ações humanas em relação às consequências que essas ações terão em sociedade, terão na humanidade. Então nós temos que ter cuidado tanto nas ações dos indivíduos, principalmente quando os indivíduos pensam que aquelas ações só vão girar em torno deles, não é assim. Quando o indivíduo age de forma negativa, tem consequências. Quando o indivíduo age de forma positiva, também tem consequências. Então nós temos que pegar essas ações positivas, que são ações direcionadas ao bem, que são direcionadas ao bom convívio, não é? E fazer com que essas ações se tornem universalizantes, se tornem universais, ok? E a outra coisa que o Kant traz aí na sua ética é o reconhecer do outro como sujeito. Isso é muito bom. O olhar para o outro como o outro deve ser visto, né? O olhar para o outro de uma forma abrangente, de uma forma que não seja reducionista, certo? E desse olhar sobre o outro, reconhecendo o outro, fazendo com que a gente possa viver, coexistir de uma forma positiva, de uma forma coerente. Esse é o pensamento do Kant, ok? Beleza? Turminha, espero que vocês tenham gostado desse vídeo sobre a ética kantiana e até depois, até o próximo vídeo, beleza? Falou, toca na mão, pai, e vamos nessa!